Hoje é quinta-feira, é dia dos comentários de Roberto Cavalcante. Boa tarde, doutor Roberto. Semana passada eu não estive aqui, a apresentação estava por conta de Simon Cavalcante, já que a gente estava naquela cobertura especial da Marcha dos Prefeitos a Brasília. Mas eu fui rever seus comentários no YouTube, no nosso canal da TV Correio, no YouTube, vi que o senhor estava falando da tenacidade, da resiliência do povo gaúcho. Eu quero aproveitar esse gancho para a gente continuar essa conversa, porque o Rio Grande do Sul ainda sofre as consequências dessa tragédia climática. Vamos falar também da questão do impacto no setor produtivo daquele estado, que é um dos estados que mais produzem para o agro brasileiro, especialmente leite, o arroz também, porque tem muita gente aí se aproveitando desse momento para fazer assim coisas, uma grande confusão em torno do que foi produzido, o que foi colhido. Por exemplo, o leite, O leite. Será que há mesmo necessidade de importar leite de outros países? Boa tarde a todos. Boa tarde ao meu companheiro de volta aí, Semana passada estava aqui com o meu correligionário Cavalcante, coincidentemente. Mas dizer que nós todos brasileiros estamos impactados com a grandiosidade do problema da catástrofe que foi abalado todo o estado do Rio Grande do Sul. Não é uma coisa de Porto Alegre, daquela região que é a foz de rios fortes. O rio Guaíba é um rio que, na minha juventude, eu competi lá com barco à vela. O Rio Grande do Sul sempre foi líder, um dos líderes brasileiros, ele Rio de Janeiro, 2 rios, de Janeiro e do Sul, mas tem a ver, às vezes, até pelas oportunidades fantásticas que a geografia permite. Mas a geografia permite essas vantagens nos momentos bons, no qual a natureza está quieta. Mas, na verdade, como no mundo hoje existem tempestades, furacões e tsunamis e tal, de uma forma, não sei se crescente, mas na minha geração eu tenho percebido uma aceleração desses fenômenos. Nós tivemos o evento, a tragédia do Rio Grande do Sul, que vai demorar a recuperar. Existem perdas que são irreparáveis. Uma delas é o tempo. O tempo que o Rio Grande do Sul vai perder para poder reconquistar determinadas atividades é um tempo que, no conceito espiritual nosso, que pena que seja gasto numa reconstrução, que pena que não seja gasto numa construção de alguma coisa nova, quer seja uma ferrovia, quer seja um porto, quer seja qualquer coisa, desde que foram destruídas por essa enchente, que não vamos descer ao mérito se houve excesso de incompetência ou se houve uma extrapolação da própria natureza que destrói. Aqui tivemos Cruz do Espírito Santo, numa enchente. Isso, que lá na foi década de 80. Devastada. Hoje, às vezes, tem pessoas que estão me ouvindo que talvez nem tenham essa referência mental que nós perdemos grande parte da cidade de Cruz do Espírito Santo. Ficou completamente inundada, só o teto das casas. Exatamente, é isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Agora, eu gostaria de abrir essa nossa conversa para que os telespectadores percebam as nossas preocupações, que é o seguinte: todas as vezes que no Brasil ocorre um problema, quer seja uma pandemia por uma virose X, quer seja uma ocorrência de desmoronamento em Petrópolis, quer seja onde acontecem os grandes problemas, as catástrofes, existem os oportunistas do desastre. Existem empresas, existem empresários, cidadãos que estão com a gaveta guardada, esperando só abrir para poder exatamente se beneficiarem dos eventos catastróficos.
todas as vezes que existem, pode ser uma seca, pode ser uma enchente, pode ser... Muitas vezes, por questões operacionais, se coloca em estado de emergência. Ou o Estado, ou o município, em estado de emergência. Isso é uma dádiva para os oportunistas. Os oportunistas ficam anos esperando acontecer um fato desse para poder vender como? Vender sem licitação. Não ter uma prestação de contas séria. Se o Brasil tivesse a consciência de fazer as coisas de uma forma séria, alguém já ouviu falar na recuperação do Japão da guerra, da Alemanha da guerra, na qual houveram desvios ou empresas foram beneficiadas porque estavam no estado de recuperação de guerra? Não, pelo menos eu não tenho, nunca vi comentário nem livro a respeito. Não, é um assunto que sempre eu acompanhei, em parte porque sou pós-guerra. Eu sou de 1946, que é um ano depois da guerra. Então, a guerra, às vezes eu sou repetitivo, mas a guerra para mim é muito importante. Então, eu acho que é importante no sentido de preocupação. Eu me preocupo que o Brasil tenha hoje uma posição de seriedade, e essa perda de seriedade muitas vezes é motivada pela impunidade. As coisas acontecem, mas você não se apercebe arrependimento das pessoas porque fizeram certo ou errado. Então, o meu medo é exatamente neste momento que o Brasil passa por esse questionamento, nós termos estamos assistindo esse problema da necessidade da recuperação do Rio Grande como um todo. Isso passa também pela capacidade de fiscalização dos órgãos de controle, né? Para não haver esses excessos. E uma coisa mas a gente assiste às entrevistas aí nacionais e você vê o setor produtivo agrícola, rural, num momento como esse, em lugar de estar se defendendo da catástrofe em si, dos danos da catástrofe, eles estão preocupadíssimos, um setor que está preocupadíssimo com os oportunistas que querem importar leite num momento que talvez não seja o momento economicamente correto. Vai prejudicar a produção de leite nacional. Então, tudo que possa prejudicar a economia nacional, a atividade empresarial nacional, a não ser as leis do mercado, possam permitir que isso seja feito. Eu sou contrário a que se privilegie as empresas que estão fora do país, que estão fora do Rio Grande e se beneficiem dessa catástrofe. Ok. Vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta com os comentários de Roberto Cavalcante aqui nos estúdios.